как родная меня мать провожала. Тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. Grande honra de ter o professor Rui Fausto aqui conosco. Não se ouve bem. Marxianos. Marxianos. Perdão, marxianos. E ele estará lançando em breve um livro que promete ser um livro, eu aguardo para ler com bastante ansiedade. Talvez você possa dar mais detalhes sobre o lançamento, que vai ser agora no começo de julho, não é isso? Muito obrigado pela presença. Bom, eu acho que eu vou falar português. É extremamente desagradável. Eu poderia falar francês, mas o francês parece que, infelizmente, é língua morta. O meu inglês é imperfeito, vai ser o português mesmo. A Helena vai fazer a gentileza de transmitir. Está se ouvindo? Mais forte, mais perto, talvez. A Helena vai fazer a gentileza de traduzir o que for possível. Se eu estiver falando muito depressa ou qualquer coisa, você faz um sinal. Eu lamento não poder falar russo e que o meu inglês seja... bom, daria no limite, mas fica muito cortado, né? Eu fazer mais lento, né? Isso. Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho aí, 1 hora e qualquer coisa. Bom, vamos ver. Eu preparei uma série de coisas. É um programa um pouco longo, mas eu vou tentar resumir isso aí. É um pouco difícil de falar, já que existem especialistas, grandes especialistas do problema, especialistas russos e não russos do problema. Ao mesmo tempo, há um público brasileiro que está muito pouco a par. Mais perto, certo. Que não está a par do problema. Então, há uma certa dificuldade. Vocês me desculpem. Baixa. Isso. E fala assim. Tá. Então, o público é muito variado. Eu peço desculpa para aqueles que já conhecem algumas das coisas que eu vou dizer. Algumas das coisas serão novidade para brasileiros, etc. Bom, falando para especialistas, haverá que não se tenha a impressão de que estou dando lições aquilo que eles sabem muito bem. Mas depois eu pretendo fazer uma discussão um pouco maior. Bom, nós estamos comemorando, estamos diante do aniversário do centenário de outubro. Bom, de outubro. Bom, já começa um problema. Bom, muitos comemoram isso como uma grande vitória das forças de emancipação. É mais ou menos assim que aparece. O aniversário de uma grande vitória popular, como 89, como 48, algo assim. Entretanto, o mínimo que se poderia dizer é que há controvérsia, né? A gente não sabe, é incrível isso, mas não é seguro que seja uma grande data da história da emancipação. É possível que seja, é certamente uma data importante, isso não está em discussão, mas há uma controvérsia, há os que julgam que é uma grande data da história da luta emancipatória, e há os que julgam que foi uma tragédia histórica. Foi uma tragédia, foi o ponto de partida de uma regressão. Bom, eu diria, sem tomar posição muito rapidamente, eu tenho uma posição e vai ser visível, talvez eu vá dizer, mas eu digo que essa tese de que estamos comemorando uma tragédia histórica é respeitável. Ela deve ser levada a séria e é pensável. Bom, uma coisa é certa, entretanto, é claro que as consequências disso, do acontecimento, são enormes. Isso é certo. Boas ou más, estamos de acordo. O Richard Pipes, grande historiador da Revolução, historiador de direita, mas grande historiador, diz que acho que ele diz, é o maior acontecimento do século, algo assim, né? No seu pequeno livrinho, Os 3 Porquês da Revolução Russa. Livro interessante, acho excessivo, meio desequilibrado. O melhor são as grandes obras dele. Bom,
E, aliás, ele diz, a certa altura, que é um bom exemplo de como um pequeno acontecimento, porque, como vocês sabem, ou devem saber, materialmente, essa chamada revolução foi muito pouca coisa, foram talvez uns 20 mil homens mobilizados para uma população operária de 400 mil. Bom, isso perto da Revolução de Fevereiro, que pôs 200 mil na rua, não é nada. Isso é bom. Ele diz é um bom exemplo de como um pequeno fato histórico, um fato pequenininho, pode ter uma repercussão enorme, né? Diz ele, dentro da sua filosofia, que é interessante, que é excessiva, mas é excessiva porque ele joga demais com a contingência, mas ela tem que ser lida, ela é interessante. E como historiador, eu acho que, bom, eu não vou dar conselhos, é uma referência obrigatória, embora ele seja claramente um homem de direita. Bom, ele diz é um bom exemplo da inexistência de uma proporcionalidade entre as causas e os efeitos históricos. Isso é interessante, né? Vai contra um princípio da ontologia clássica, né? Deve haver tanto na causa como no efeito. Isso é o Descartes. Bom, então, por aí já se vê como a matéria para a reflexão em torno da revolução, da chamada Revolução de Outubro. Vocês veem que a gente não sabe nem como chamar, né? Revolução de Outubro, eu, em geral, não digo isso, eu hesito. Eu digo, certamente, Insurreição de Outubro. Bom, mas há muito material para os historiadores, mas não só para os historiadores, para filósofos, para cientistas políticos, etc., com o que eu não quero dizer que não se exija, pelo menos, um suficiente conhecimento histórico, né? É preciso que se assegure um certo conhecimento histórico. Bom, então eu digo, existem há uma discussão histórica, há um problema historiográfico com Outubro, não é? Vocês poderiam encontrar, acho que o livro mais importante a esse respeito é o Edward Acton, Rethinking the Russian Revolution, né? Em que ele faz, talvez de uma maneira um pouco esquemática, é meio inevitável, mas ele faz um balanço das leituras. Infelizmente, esse livro não foi traduzido para o português. Há vários livros importantes que não se traduzem. E ele é o que faz o mais completo. Digamos, esquematicamente, nós temos uma situação curiosa, porque há uma primeira geração de historiadores, vocês me corrigirão se eu digo bobagem, não estou querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário, há uma primeira geração de historiadores que é precisamente marcada pela ideia de que aquilo não foi uma revolução, de que aquilo foi uma espécie de golpe de Estado, um tipo especial de golpe de Estado. É uma geração de muito bons historiadores que foi marcada por isto. Bom, e essa tradição continua, um grande representante é o Pipes, etc. E surgiram depois, muito mais tarde, bom, isso é um pouco mais complicado, um grupo de historiadores que tenta reabilitar a ideia de revolução e afirma que houve, fazendo estudos, sobretudo sobre o proletariado russo, etc., em São Petersburgo, e que afirma que houve efetivamente uma revolução. Bom, isso é muito esquemático, porque as posições são muito variadas, evidentemente. Bom, o curioso curioso nessa história é que os primeiros são, bom, esses que afirmam que se tratava de uma revolução, efetivamente, sob diferentes formas, são chamados de revisionistas, né? Eles são considerados revisionistas, né? E, digamos, vem primeiro a tese, na historiografia, vem primeiro, porque isso aconteceu na historiografia, primeiro a tese do golpe de Estado, digamos, e depois vem os revisionistas, né? Do ponto de vista da experiência histórica, digamos, foi o contrário. Do ponto de vista da nossa experiência de esquerda, também foi o contrário, né? A crença, nunca foi religiosa, mas, enfim, a suposição de que houve lá uma grande revolução, os filmes do Eisenstein e tudo mais, e depois uma desconfiança. Então, a trajetória histórica real e das nossas consciências em geral foi ao contrário, né? Foi o contrário da trajetória dos historiadores, né? Dos historiadores. Então, eles falam dos revisionistas como aqueles que começaram a afirmar que efetivamente foi uma revolução. Bom,
Mas seria preciso distinguir um pouco isso tudo, que isso é bastante esquemático, eu não sei em que medida envelheceu. Isso é muito da historiografia externa, talvez, não a russa, é muito dos franceses, ingleses, etc. Mas seria preciso distinguir, já começamos, quando vai se discutir quem são os revisionistas, é muito complicado. Né? O que são os revisionistas? Né? Há quem diga, os revisionistas retomam a tese oficial, com poucas mudanças, né? É a tese do Pipes. Né? Pipes diz, não, mas é a tese oficial, russa, do governo, mas um pouco mais sofisticada, mas não vale nada. Se fosse meu aluno, daria B, trabalho mal feito. E tem os outros, eu lembro do Figes, do qual eu vou falar, eu acho que se pronuncia assim, Figes, né? Figes, bom, que diz, não tem nada que ver, é uma coisa nova, os revisionistas são... Bom, e há uma polêmica que a gente pode acompanhar nas revistas de história dos anos... Eu fiz um pouco de pesquisa lá dos anos 90, eu acho, não, depois até, sobre o que representou o revisionismo. Na realidade, é um problema de interpretação do que é o revisionismo e é um problema dos autores também. Quer dizer, há autores que estão próximos dos oficiais e há outros que estão menos. Eu não li todos eles, eu li bastante e eu vejo diferenças importantes entre eles. Mas, de qualquer maneira, já teríamos aí se a gente falar da historiografia oficial, já teríamos os partidários, a tradição liberal do golpe, etc. Depois os revisionistas, digamos, os revisionistas, a historiografia oficial, os revisionistas, os partidários, os liberais que falavam da tese do golpe. Bom, e entre os revisionistas, aí teríamos que dividir, a partir do que eu falei a respeito dos revisionistas, ou antes, melhor. Vamos falar de uma outra tendência, além dessas três, digamos, que eu chamaria de crítica. Né? São os historiadores que tentam repensar o problema e que nem acham que foi uma revolução e não acham que foi simplesmente um golpe de Estado. Eles acham que foi um golpe de Estado, mas não simplesmente um golpe de Estado. Bom, tout simplement, only a coup d'État. It's a kind of coup d'État, but very complicated by other circumstances. Entre esses historiadores, eu tomo duas referências principais. Um seria o próprio Figes e o outro seria o francês Nicolas Werth. Werth, que os dois, both have both speak about a coup d'État, but bastante diferente do golpe de Estado mesmo na versão Pipes, ou na versão dos velhos. Então, uma espécie... Bom, eu não vou dar os nomes de alguns dos personagens das várias escolas, é uma coisa que, no Brasil, não se conhece, e nós precisaríamos disso. Se leem maus livros, se leem coisas inúteis, ideológicas, absurdas, e os bons livros começam a ser traduzidos. E, curiosamente, são traduzidos por quem? Não são traduzidos pelas editoras de esquerda, porque são críticos e a esquerda não traduz, então a gente vai ler os bons livros na tradução das editoras de direita. Bom, essa situação brasileira, para vocês terem, to give you some idea of the Brazilian situation. Bom, mas aí existe toda uma série de historiadores, e o importante é que são bons historiadores, quer dizer, é preciso ler todos, são bons. Enfim. Eu acho que provavelmente se atenua, inclusive, o interesse dessas distinções em escolas. Né? Quando o historiador é um bom historiador, isso é importante, mas não é tão importante. Bom, eu vou partir, principalmente, a minha referência vai ser principalmente Werth e Figes, Nicolas Werth e Figes, e Orlando Figes, especialmente para começar não, eu não vou me estender sobre os dois, mas eu vou tomar um pouco como referência o Werth. Certamente é um autor, há muitos outros autores, há os autores russos que nós conhecemos, that we don't know very well, mas ali eu vou partir um pouco da tese do Werth. Qual é a tese do Werth? Houve ali um golpe de Estado, mas um golpe de Estado sobre o fundo de um grande movimento popular. Bom, aliás,
Os melhores revisionistas não negam isso, né? Não negam, mas bom. E qual é o problema, o grande problema do Wert? Não é tanto de saber quantos estavam presentes, quantos não estavam presentes, etc. Apenas, bom, é muito o problema de saber o que queriam, o que desejavam essas massas que se mobilizavam, né? E a ideia geral é de que houve uma espécie de confluência entre o movimento de massas e os interesses do Partido Bolchevique. Bom, mas confluência ilusória, né? Na realidade, really, o projeto dos dois era um projeto diferente, né? Mas imediatamente ele poderia coincidir. Em que sentido era diferente? O que queriam as massas e o que queriam o soviet? Eles queriam derrubar o governo provisório. O governo provisório estava épuisé, estava gasto, e eles queriam derrubar. Mesmo os mencheviques, no final, mesmo o centro menchevique aceita isso, né? Não falo do Martov, que estava contra, mas mesmo o Dan e companhia, o dernier moment, no último momento, eles dizem we have to take off the provisional government. E os bolcheviques queriam isso também, né? Só que, se eles queriam isso, no resto não havia a mesma coisa. A tese do Wert é que houve um mal-entendido, um quiproquo, né? Misunderstanding, acho que é isso, né? Misunderstanding in the revolution, entre as forças, o que queriam as forças populares e o que queriam os bolcheviques. E ele distingue, ele dá três aspectos, daria quatro aspectos, separando um pouco do mal-entendido. Isso está no texto dele, isso está no texto que é muito bom, um Estado contra o seu povo, que está incluído no livro Noir du Comunisme, que é um livro irregular, é um livro... there is a big, o Estado contra o seu povo, mas ele ficou, eu acho que foi pena até, porque o livro ficou, é um livro inserido no livro Noir. No livro Noir, há coisas boas, houve até uma briga interna entre o Courtois e o... Bom, mas, e agora ele relançou um pequeno que seja, vocês viram que é Les Révolutions Russes, que é bom, que é muito interessante, em que ele retoma, eu acho que até tem páginas que são iguais. O final eu reconheci, eu acho que é a mesma coisa até. Ele retoma esse tema, eu acho que é muito rico, e que, de certo modo, ultrapassa os problemas da reflexão de filosofia da história. Se isso foi assim, é muito sério. O que pode se tirar de uma coisa desse tipo? Ele diz, houve mais ou menos quatro. Eu vou falar em quatro mal-entendidos. Bom. Em primeiro lugar, eles tinham um acordo em que era preciso derrubar o governo provisório e instituir um governo dos sovietes. Bom, isso era a palavra de ordem, né? Poder dos sovietes. Bom, mas quais eram as divergências? É que o Lenin, primeira divergência, o poder dos sovietes. O Lenin não queria governar com os sovietes. Isso é incrível, mas é bastante bem estabelecido. Ele não aprecia, nem ele, nem o Trotsky recém aderido ao bolchevismo, né? Os dois não queriam um governo dos sovietes, eles queriam um governo do Partido Bolchevique. Isso fica evidente no fato pelo qual, na insistência do Lenin em tomar o poder antes do Congresso dos Sovietes. Claro, havia o argumento da pressa, do perigo da desmobilização, mas eu acho que a razão fundamental, aliás, isso aparece em outros aspectos também, em cartas, etc., etc., e aparece também no fato de que, quando, no primeiro documento, após a tomada do poder, ele diz que o poder passa para o Comitê Militar Revolucionário, ele não diz que passa para os soviéticos, mas para o Comitê Militar Revolucionário, que era controlado pelos bolcheviques. Bom, então, ele não era por isso parece, vai contra a opinião comum, mas ele não era, ele queria um governo do partido e não um governo do soviético. Bom, e o Trotsky não era diferente. Se a gente lê a história da Revolução Russa, muitas vezes ele fala da representação soviética, mas é uma representação, de qualquer maneira é uma representação, né? Bom, esse era o primeiro mal-entendido, né?
eles não queriam... esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, muito ligado a isso, é justamente que eles não queriam um governo de coalizão. Eles não queriam... As duas coisas estão muito ligadas, né? O governo do soviético ou o governo de coalizão. Eles queriam um governo só bolchevique. Isso fica evidente em muitas... As duas coisas estão muito ligadas. Eu acho que, em especial, tem uma carta do Lenin ao Lunacharsky, de 25 de março de 17, em que ele diz: a independência e a condição particular do nosso partido, nenhuma aproximação com outros partidos se revestem para mim um caráter imperativo. Sem isso, não se poderá ajudar o proletariado a avançar através, literalmente, acho que é o golpe de Estado democrático, aí tem um problema com o russo, ou a Revolução Democrática, se quiser, em direção à comuna, e eu não obedecerei outros objetivos. Ele queria a comuna e ele não queria aliança de partidos. Sem dúvida, houve uma aliança. Eles governaram com a esquerda socialista revolucionária, mas foi uma coisa muito transitória, eles dominaram completamente, o próprio Trotsky diz, bom, aquilo foi o interregno, né? E, bom, as duas coisas estão ligadas. Eles pensavam num poder não de coalizão, mas do partido, e num poder que não fosse do soviético, embora o soviético pudesse funcionar, mas um poder do partido bolchevique. Aliás, desde já, chamou a atenção para a necessidade de estudar a história dos sovietes, né? Os sovietes vão perder... Os bolcheviques dão um golpe contra a Assembleia Constituinte, em janeiro, January 18. Eles fecham a Assembleia Constituinte, legalmente eleita, num pleito normal. Houve coisas, mas não... Né? Em nome dos sovietes. E, em seguida, eles vão esmagar os sovietes. Porque eles perdem o poder... Essa aliança não durou, quase não durou nada. Em alguns meses ou semanas, eles perdem o apoio popular. E eles não têm mais maioria nos sovietes, etc., e eles vão intervindo e liquidando os sovietes. Leiam isso nos livros do Brovkin, sobretudo, do Brovkin, que não estão traduzidos em português. Vejam o The Mensheviks After October, um livro precioso que não está em português. Aliás, o Brovkin, não sei que destino teve, ele desapareceu, está na África. Se vocês têm notícia do Brovkin, eu gostaria de saber que fim levou o Brovkin. Bom, mas é essa a história. Eles vão liquidar, eles liquidam a Assembleia Constituinte e depois liquidam os sovietes, de tal maneira que, no verão, em junho de 18, já não havia mais sovietes livres, tinha acabado. Isso é contado em detalhe. Nas províncias, eles mandam a polícia lá, eles mandam a Tcheca intervir, ou o partido intervir, e acaba. Bom, então, essa história do poder dos sovietes, o governo dos sovietes, isso é tudo falso, né? O que não significa que não houvesse um grande movimento e que eles não tiveram apoio popular num certo momento. Então, tudo isso é um pouco mais complicado. Eu gostaria até de justificar melhor, mas não teria tempo, né? Eu lanço, sobretudo, como necessidade de reflexão que interessaria para o Brasil também, né? This is important to the Brazilian politics, because many people, muita gente acredita ainda nisso tudo e segue partidos que são trotskistas, stalinistas, em alguns casos. Há partidos no Brasil e há the Stalinist party, some little parties, but are Stalinists. And Trotskyists we have 4 or 5, I don't know, meia dúzia de partidos. Bom, tudo isso precisaria ser conhecido. Isso é praticamente importante. É uma coisa de escola, é um problema de escola, e, no entanto, é a nossa vida no Brasil. Enquanto isso não for superado, nós vamos ter os estudantes que estão sonhando, que estão ligados a uma seita trotskista do século XX, que vão à França encontrar o posadismo, o posadismo. Delírio. Bom, terceiro mal-entendido, vai passar um pouco rápido. Terceiro mal-entendido, a questão da terra. A questão da terra é fundamental. Tudo isso é o Wert que disse. I say to develop the ideas of Wert. Terceiro problema, o da terra. Os bolcheviques, no programa bolchevique, estava a nacionalização da terra, e eu acho que o projeto principal era de coletivização, de coletivização, de exploração coletiva do campo, né?
E o programa socialista revolucionário era o da propriedade privada, era o da comuna rural, entregando o uso aos camponeses. Quando eles chegam ao poder, os bolcheviques aceitam, se diz tradicionalmente, e é verdade, eu acho que eles aceitam o programa SR, vocês me corrijam se eu estou errado, o socialista revolucionário. Eles falam ainda em nacionalização, a terra é nacionalizada, mas a terra vai passar para as autoridades locais e essas devem distribuir. Então, eles fizeram, os socialistas revolucionários disseram, o Lenin roubou, eles roubaram o nosso programa. Eles roubaram o nosso programa e, com isso, eles se instalaram no poder. Bom, isso é muito bonito, né? Só que isso iria acabar, a ruptura viria cedo, porque eles vão intervir no campo por causa da entrega dos produtos rurais, etc., da entrega dos produtos, do preço dos produtos, e o processo vai levar uma luta que se resolve parcialmente com a nova política econômica, com a NEP, there is a peace for some days, and then, in 2029, a gente tem a coletivização forçada, monstruosa, e a morte de milhões de camponeses, né? Então, é uma outra ferida, é um outro problema que estaria aí. Os outros estouraram antes, se vocês quiserem, esse iria estourar mais tarde. E, finalmente, o último problema que ele indica, que é correto, que é o problema das nacionalidades, né? No programa bolchevique se falava do autonomia, direito de... No programa, não sei, social-democrata, os bolcheviques também, né? Autonomia, direito de sair, de abandonar a autonomia dos povos, inclusive com o direito de sair, de abandonar a União, né? de independência, etc. Esse plano foi, pouco a pouco, sendo ferido de uma maneira maior ou menor. Houve uma invasão da Geórgia. Bom, isso veio depois, e o Stalin foi o principal responsável. O Lenin estava contra, no caso. Lenin was against, mas finalmente ele aceita o fait accompli. E o problema se passava muito entre os comunistas da Geórgia e os comunistas. Não era muito um problema de autodeterminação. Na realidade, na Geórgia, a Geórgia era a única região em que os mencheviques tinham uma base popular, né? Uma base popular muito grande. Bom, e depois houve a invasão, antes ou depois houve a invasão da Polônia, que foi uma aventura em 20, né? que terminou muito mal. E depois, bom, na época stalinista, ne parlons pas, acabou. O problema nacional tomou uma outra figura e, aliás, ele tem qualquer coisa a ver com a morte do sistema, né? O problema nacional iria aparecer, this will be one big problem in the end of the system, in Poland and Hungary and so. Bom, o que significam esses mal-entendidos? Eu não posso ir muito longe. Eu confesso que tenho uma grande atração por essa temática, porque ela é muito, muito interessante. O que era isso aí? De um lado, o Partido Bolchevique, e, no fundo, não era nem mesmo o Partido Bolchevique, era Lenin e Trotsky, porque, no início, o grosso do Partido Bolchevique estava contra Kamenev. Aliás, a grande figura de oposição, acho que é Kamenev aí, nessa história. Mas o grosso não acompanhava assim, né? E em nenhum desses pontos, praticamente, né? É curioso, o Partido Bolchevique era, de um lado, a posição dos both radicals, Lenin and the new one, Trotsky. O Trotsky é o noviço que se tornou fanático, como todo noviço, né? O sujeito que aderiu em 17 ao bolchevismo, por razões... É muito interessante ver essa história do Trotsky. Era um extrema-esquerda na política, ao mesmo tempo libertário, não digo, mas não era autoritário, mas ele acaba aderindo e se torna partidário da guilhotina e coisa terrível, militarização do trabalho, etc. Bom, mas como é que foi isso? Aí é um motivo de reflexão, né? Acho que teria que se fazer uma gênese mais detalhada do bolchevismo, que já se fez um pouco, né? Que é, no fundo, a gênese do totalitarismo, que eu chamaria de igualitarista, não igualitário, né? Igualitarista. Quer dizer, na realidade, o totalitarismo vai ser com o stalinismo, mas o leninismo é, a meu ver, um pré-totalitarismo, de qualquer forma. E essa gênese, vocês sabem qual é, ela vai até os jacobinos, né?
a referência importante dos bolcheviques, o jacobinismo está presente em cada momento, né? E passa pelo populismo depois, por uma parte do populismo. O Lenin copia o título do Chernyshevsky, O que Fazer, título de um livro terrível, um romance, mas é um romance esquemático, fanático e tudo mais. Bom, então, é uma história do bolchevismo, que finalmente é uma história um pouco diferente da história do movimento popular. Eu acho que existem duas linhas que vêm ali, que se encontram no momento e é um mal-entendido. Mas, enfim, isso seria uma coisa a refletir. Mas, quanto tempo eu... Bom, a figura a meu ver, do Partido Bolchevique em outubro. Mas isso não levaria a supor que os adversários andaram muito bem, que eles acertaram muito bem, que os mencheviques e os SR, e que os socialistas, porque os outros dois partidos eram o Partido Menchevique, que era a chamada minoria, no início era, na realidade, uma maioria do Partido Socialista, Partido Social Democrata Russo, e o outro era o Partido Socialista Revolucionário, que era um partido de base camponesa, mas não só camponesa. Eles tinham muitos intelectuais, eles tinham muitos operários, etc. Qual foi a posição deles? É curioso que eu estou avaliando um pouco demais a Revolução, mas desculpem, não consigo não fazer isso, mas eles se perdem igualmente. Quer dizer, o bolchevismo tem um projeto jacobinista, populista, que termina numa tragédia. E os outros, com exceções, eu vou falar das exceções depois. Eu acho que, no final, eu vou tentar dizer quem, a meu ver, acertou melhor no projeto. Mas o núcleo dos dois partidos se perde pelo outro lado, se perde pela ideia da necessidade de um acordo com os liberais, né? We have to work with the liberals, we have to have a government with the liberals, and so on. E a razão, the reason for that, eu acho que, quer dizer, se fala oportunismo, tudo o que quiser, mas é uma razão que está muito... Alguns de vocês escreveram isso, eu li no Acton bastante, que eles tinham muito medo, que eles partiam... They are afraid. They consider the history of the socialist movement, and a gente era sempre batido, sempre derrotado. 48, 30, Comuna, etc, etc. E eles tinham medo de um golpe e eles superestimam, superestimate a direita e acham que o caminho seria a aliança com os liberais. Ora, acontece que a situação era muito radicalizada. Os camponeses começaram a ocupar terras e começaram a fazer violência, o que eles tinham feito um pouco antes, e na cidade os operários. E então a aliança com os liberais não era garantia de nada, was something very dangerous. Isso que é o difícil. Então eu acho essa razão muito profunda e muito interessante. E se vê nos escritos dos mencheviques. Eles tinham medo. Nós vamos para a catástrofe. Eles eram dominados pela ideia da inércia da história, que existe, mas a verdade é que é possível passar. E os bolcheviques eram dominados por uma espécie de subestimação da inércia da história passada. E os bolcheviques, os bolcheviques não viam a inércia da história futura, né? Os mencheviques viam demais a inércia do passado e os bolcheviques entravam naquele registro utópico, que é um registro do Marx já. Marx, when he begins to speak about the socialism, it's Plato, it's the utopia, the workers will do this and that, and there is no problem, and so on. Bom, então, houve dois erros aí, houve dois problemas históricos a refletir, né? Claro que, do ponto de vista dos bolcheviques, até aqui, tudo estaria bem, deu certo, eles fizeram o golpe, depois eu vou... E essa foi foi essa tragédia. Outubro é tragédia. This is the tragedy. A tragédia de outubro, né? Foram os dois. Porque é preciso refletir que o governo
provisório, sobretudo o último governo, era muito avançado, né? Acho que é o Lenin que diz, o governo mais democrático do mundo, qualquer coisa assim, entre os países beligerantes, né? Vejam, por exemplo, quem insiste muito, o Rex Wade, né, na história dele. Insiste muito. Imagine, em 1918, 1917, Skobelev propôs o programa, o ministro do Trabalho, né, Menshevik, um programa de controle operário, não sei, de vantagens para os operários. O Chernov, ministro da Agricultura socialista revolucionária, propõe reforma agrária. Bom, isso em 1917. Vocês imaginam o que era isso? Era um governo avançadíssimo, né? Ao mesmo tempo, ele não se sustentava, porque ele não resolvia o problema da guerra e não resolvia o problema do campo também. Quer dizer, o Chernov tentou fazer muita coisa, mas ele não conseguiu fazer muito, porque impediram e tudo mais, né? Mas, então, as possibilidades eram enormes, né? Quer dizer, a gente não pode deixar, eu não vejo como a gente pode deixar de fazer contra a história. A gente tem que fazer contra a história. Ela é um pouco, vou dizer, bom, mas não aconteceu. Imaginar as possibilidades que existiam lá e que se perderam. Aquilo foi dar no stalinismo. Bom, a gente pode discutir o balanço depois aqui, eu não tenho tempo, nem poderia fazer, mas é realmente tremendo o que aconteceu. Bom, eu vou deixar para o final algumas palavras sobre quais seriam... Quem escapa um pouco dessa coisa? Para analisar, dizer algumas palavras sobre o que vem depois. Eu vou tentar refletir um pouquinho sobre o que vem depois. Antes disso, eu poderia... mas isso ficaria um pouco longe. A gente está falando da gênese de um tipo de totalitarismo. É interessante comparar com a gênese do totalitarismo de direita, com a gênese do nazismo. E é curioso como no nazismo não há mal-entendido, praticamente, né? A gênese, the genesis of totalitarism of left is you have misunderstandings, all kind of in the genesis of Nazism, you have not very much on understanding. They know. Há uma misunderstanding por parte dos partidos conservadores. Isso é verdade. They want to utilize Hitler and se enganar. Bom, mas é uma gênese curiosa, é uma gênese clara. O nazismo é um monstro claro, né? Claro, for the worst, certainly. Mas é aquilo. Daí, de resto, ele não muda muito, né? Do Mein Kampf ao último nazismo não há muita diferença, enquanto que a história do comunismo é uma história complexíssima, e isso explica muitas coisas. Bom, isso é uma coisa que eu queria dizer. Agora, vamos ver um pouco o destino desse processo. Bom, eu diria que, chegando ao poder, o Partido Bolchevique vai enfrentar problemas que têm algo a ver com essas questões. Tem muito a ver com essas questões que estão aí. Bom, houve muitas crises dentro do Partido Bolchevique, mas eu gostaria de imediato me focalizar na história na situação do último Lenin. Vocês sabem que, em 22, ele começa a ficar descontente com o partido. Ele acaba propondo a substituição do Stalin, né, no famoso testamento, e ele diz: nós não controlamos mais, tem uma máquina burocrática, nós que queremos dirigir não conseguimos. Bom, a meu ver, é um primeiro problema que aparece, um problema grave. Eu não vou inocentar o Lenin. O Lenin criou aquilo. Quer dizer, o que o Lenin e o Trotsky queriam é uma coisa um pouco impossível, porque eles queriam democracia interna, mas sem democracia externa. Um processo que vai para o comunismo, mas não tem instituições. Eu, inclusive, acredito como é que se diz? Nas boas intenções deles. Inclusive, acredito the good intention, but this good intention that they say that this exists in the hell, no inferno, no caminho do inferno. Mas havia, quer dizer, vejam alguém como Castoriadis, que é um grande pensador crítico. Ele diz isso. Eu acho que ele era sincero, não sei de que nem o Lenin. Ele não é suspeito de gostar do Lenin. Essa gente queria. O Stalin não. O Stalin é uma outra história. Essa gente queria. Mas era um projeto voluntarista, muito louco, very crazy one. E eles acabaram sendo vítimas disso e não sabiam como resolver. Então,
a grande honra de ter o professor Rui Fausto aqui conosco. Não se ouve bem. Marxianos. Marxianos. Perdão, marxianos. E ele estará lançando em breve um livro que promete ser um livro, eu aguardo para ler com bastante ansiedade. Talvez você possa dar mais detalhes sobre o lançamento, que vai ser agora no começo de julho, não é isso? Muito obrigado pela presença. Bom, eu acho que eu vou falar português. É extremamente desagradável. Eu poderia falar francês, mas o francês parece que, infelizmente, é língua morta. O meu inglês é imperfeito, vai ser o português mesmo. A Helena vai fazer a gentileza de transmitir. Está se ouvindo? Mais forte, mais perto, talvez. A Helena vai fazer a gentileza de traduzir o que for possível. Se eu estiver falando muito depressa ou qualquer coisa, você faz um sinal. Eu lamento não poder falar russo e que o meu inglês seja... bom, daria no limite, mas fica muito cortado, né? Eu fazer mais lento, né? Isso. Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho aí, 1 hora e qualquer coisa. Bom, vamos ver. Eu preparei uma série de coisas. É um programa um pouco longo, mas eu vou tentar resumir isso aí. É um pouco difícil de falar, já que existem especialistas, grandes especialistas do problema, especialistas russos e não russos do problema. Ao mesmo tempo, há um público brasileiro que está muito pouco a par. Mais perto, certo. Que não está a par do problema, então há uma certa dificuldade. Vocês me desculpem. Baixa. Isso, e fala assim. Tá. Então, o público é muito variado. Eu peço desculpa para aqueles que já conhecem algumas das coisas que eu vou dizer. Algumas das coisas serão novidade para brasileiros, etc. Bom, falando para especialistas, haverá que não se tenha a impressão de que estou dando lições aqui, que eles sabem muito bem. Mas depois eu pretendo fazer uma discussão um pouco maior. Bom, nós estamos comemorando, estamos diante do aniversário do centenário de outubro. Bom, de outubro. Bom, já começa um problema. Bom, muitos comemoram isso como uma grande vitória das forças de emancipação, é mais ou menos assim que aparece. O aniversário de uma grande vitória popular, como 89, como 48, algo assim. Entretanto, o mínimo que se poderia dizer é que há controvérsia, né? A gente não sabe, é incrível isso, mas não é seguro que seja uma grande data da história da emancipação. É possível que seja, certamente uma data importante, isso não está em discussão, mas há uma controvérsia, há os que julgam que é uma grande data da história da luta emancipatória, e há os que julgam que foi uma tragédia histórica. Foi uma tragédia, foi o ponto de partida de uma regressão. Bom, eu diria, sem tomar posição muito rapidamente, eu tenho uma posição e vai ser visível, talvez eu vou dizer, mas eu digo que essa tese de que estamos comemorando uma tragédia histórica é respeitável. Ela deve ser levada a séria e é pensável. Bom, uma coisa é certa, entretanto, é claro que as consequências disso, do acontecimento, são enormes. Isso é certo. Boas ou más, estamos de acordo. O Richard Pipes, grande historiador da Revolução, historiador de direita, mas grande historiador, diz que acho que ele diz, é o maior acontecimento do século, algo assim, né? No seu pequeno livrinho, Os 3 Porquês da Revolução Russa. Livro interessante, acho excessivo, meio desequilibrado. O melhor são as grandes obras dele. Bom, e, aliás, ele diz, a certa altura, que é um bom exemplo de como um pequeno acontecimento, porque, como vocês sabem, ou devem saber, materialmente, essa chamada revolução foi muito pouca coisa,
foram talvez uns 20 mil homens mobilizados para uma população operária de 400 mil. Bom, isso perto da Revolução de Fevereiro, que pôs 200 mil na rua, não é nada. Isso é bom. Mas ele diz é um bom exemplo de como um pequeno fato histórico, um fato pequenininho, pode ter uma repercussão enorme, né? Diz ele, dentro da sua filosofia, que é interessante, que é excessiva, mas é excessiva porque ele joga demais com a contingência, mas ela tem que ser lida, ela é interessante. E como historiador, eu acho que, bom, eu não vou dar conselhos, é uma referência obrigatória, embora ele seja claramente um homem de direita. Bom, ele diz é um bom exemplo da inexistência de uma proporcionalidade entre as causas e os efeitos históricos. Isso é interessante, né? Vai contra um princípio da ontologia clássica, né? Deve haver tanto na causa como no efeito. Isso é o Descartes. Bom, então, por aí já se vê como a matéria para a reflexão em torno da revolução, da chamada Revolução de Outubro. Vocês veem que a gente não sabe nem como chamar, né? Revolução de Outubro, eu, em geral, não digo isso, eu hesito. Eu digo, certamente, Insurreição de Outubro. Bom, mas há muito material para os historiadores, mas não só para os historiadores, para filósofos, para cientistas políticos, etc., com o que eu não quero dizer que não se exija, pelo menos, um suficiente conhecimento histórico, né? É preciso que se assegure um certo conhecimento histórico. Bom, então, eu digo, existem há uma discussão histórica, há um problema historiográfico com Outubro, não é? Vocês poderiam encontrar, acho que o livro mais importante a esse respeito é o Edward Acton, Rethinking the Russian Revolution, né? Em que ele faz, talvez de uma maneira um pouco esquemática, é meio inevitável, mas ele faz um balanço das leituras. Infelizmente, esse livro não foi traduzido para o português. Há vários livros importantes que não se traduzem. E ele é o que faz o mais completo. Digamos, esquematicamente, nós temos uma situação curiosa, porque há uma primeira geração de historiadores, vocês me corrigirão se eu digo bobagem, não estou querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário, há uma primeira geração de historiadores que é precisamente marcada pela ideia de que aquilo não foi uma revolução, de que aquilo foi uma espécie de golpe de Estado, um tipo especial de golpe de Estado. É uma geração de muito bons historiadores que foi marcada por isto. Bom, e essa tradição continua, um grande representante é o Pipes, etc. E surgiram depois, muito mais tarde, bom, isso é um pouco mais complicado, um grupo de historiadores que tenta reabilitar a ideia de revolução e afirma que houve, fazendo estudos, sobretudo sobre o proletariado russo, etc., em São Petersburgo, e que afirma que houve, efetivamente, uma revolução. Bom, isso é muito esquemático, porque as posições são muito variadas, evidentemente. O curioso curioso nessa história é que os primeiros são, bom, esses que afirmam que se tratava de uma revolução, efetivamente, sob diferentes formas, são chamados de revisionistas, né? Eles são considerados revisionistas, né? E, digamos, vem primeiro a tese, na historiografia, vem primeiro, porque isso aconteceu na historiografia, primeiro a tese do golpe de Estado, digamos, e depois vem os revisionistas, né? Do ponto de vista da experiência histórica, digamos, foi o contrário. Do ponto de vista da nossa experiência de esquerda, também foi o contrário, né? A crença, nunca foi religiosa, mas, enfim, a suposição de que houve lá uma grande revolução, os filmes do Eisenstein e tudo mais, e depois uma desconfiança. Então, a trajetória histórica real e das nossas consciências em geral foi ao contrário, né? Foi o contrário da trajetória dos historiadores, né? Dos historiadores. Então, eles falam dos revisionistas como aqueles que começaram a afirmar que, efetivamente, foi uma revolução. Bom, mas seria preciso distinguir um pouco isso tudo, que isso é bastante esquemático, eu não sei em que medida envelheceu. Isso é muito da historiografia externa, talvez, não a russa, é muito dos franceses e ingleses, etc., né?
Mas seria preciso distinguir, já começamos quando vai se discutir quem são os revisionistas, é muito complicado. Né? O que são os revisionistas? Né? Há quem diga os revisionistas retomam a tese oficial, com poucas mudanças, né? É a tese do Pipes. Né? Pipes diz, não, mas é a tese oficial russa do governo, mas um pouco mais sofisticada, mas não vale nada. Se fosse meu aluno, daria B, trabalho mal feito. E tem os outros, eu lembro do Figes, do qual eu vou falar, eu acho que se pronuncia assim, Figes, né? Figes, bom, que diz, não tem nada que ver, é uma coisa nova, os revisionistas são... Bom, e há uma polêmica que a gente pode acompanhar nas revistas de história dos anos... Eu fiz um pouco de pesquisa lá dos anos 90, eu acho, não, depois até, sobre o que representou o revisionismo. Na realidade, é um problema de interpretação do que é o revisionismo e é um problema dos autores também. Quer dizer, há autores que são tão próximos dos oficiais e há outros que estão menos. Eu não li todos eles, eu li bastante e eu vejo diferenças importantes entre eles. Mas, de qualquer maneira, já teríamos aí, se a gente falar da historiografia oficial, já teríamos três, os partidários, a tradição liberal do golpe, etc., depois os revisionistas, digamos, os revisionistas, a historiografia oficial, os revisionistas, os partidários, os liberais que falavam da tese do golpe. Bom, e entre os revisionistas, aí teríamos que dividir, a partir do que eu falei a respeito dos revisionistas, ou antes, melhor. Vamos falar de uma outra tendência, além dessas três, digamos, que eu chamaria de crítica. Né? São os historiadores que tentam repensar o problema e que nem acham que foi uma revolução e não acham que foi simplesmente um golpe de Estado. Eles acham que foi um golpe de Estado, mas não simplesmente um golpe de Estado. Bom, tout simplement, only a coup d'etat. It's a kind of coup d'etat, but very complicated by other circumstances. Entre esses historiadores, eu tomo duas referências principais. Um seria o próprio Figes e o outro seria o francês Nicolas Vert. O Vert, que os dois, both have both speak about a coup d'etat, but bastante diferente do golpe de Estado mesmo na versão Pipes, ou na versão dos velhos. Então, uma espécie... Bom, eu não vou dar os nomes de alguns dos personagens das várias escolas, é uma coisa que, no Brasil, não se conhece, e nós precisaríamos disso. Se leem maus livros, se leem coisas inúteis, ideológicas, absurdas, e os bons livros começam a ser traduzidos. E, curiosamente, são traduzidos por quem? Não são traduzidos pelas editoras de esquerda, porque são críticos e a esquerda não traduz, então a gente vai ler os bons livros na tradução das editoras de direita. Bom, essa situação brasileira, para vocês terem, to give you some idea of the Brazilian situation. Bom, mas aí existe toda uma série de historiadores, e o importante é que são bons historiadores, quer dizer, é preciso ler todos, são bons. Enfim. Eu acho que provavelmente se atenua, inclusive, o interesse dessas distinções em escolas. Né? Quando o historiador é um bom historiador, isso é importante, mas não é tão importante. Bom, eu vou partir, principalmente, a minha referência vai ser principalmente Vert e Figes, Nicolas Vert e Figes, e Orlando Figes, especialmente para começar não, eu não vou me estender sobre os dois, mas eu vou tomar um pouco como referência o Vert. Certamente é um autor, há muitos outros autores, há os autores russos que nós conhecemos, that we don't know very well, mas ali eu vou partir um pouco da tese do Vert. Qual é a tese do Vert? Houve ali um golpe de Estado, mas um golpe de Estado sobre o fundo de um grande movimento popular. Bom, aliás, os melhores revisionistas não negam isso, né? Não negam, mas... Bom. E qual é o problema, o grande problema do Vert? Não é tanto de saber quantos estavam presentes, quantos não estavam presentes, etc.
apenas. Bom, é muito o problema de saber o que queriam, o que desejavam essas massas que se mobilizavam, né? E a ideia geral é de que houve uma espécie de confluência entre o movimento de massas e os interesses do Partido Bolchevique. Bom, mas confluência ilusória, né? Na realidade, really, o projeto dos dois era um projeto diferente, né? Mas imediatamente ele poderia coincidir. Em que sentido era diferente? O que queriam as massas e o que queriam o soviet? Eles queriam derrubar o governo provisório. O governo provisório estava épuisé, estava gasto, e eles queriam derrubar. Mesmo os mencheviques, no final, mesmo o centro menchevique aceita isso, né? Não falo do Martov, que estava contra, mas mesmo o Dan e companhia, o dernier moment, no último momento, eles dizem we have to take off the provisional government. E os bolcheviques queriam isso também, né? Só que, se eles queriam isso, no resto não havia a mesma coisa. A tese do Werther é que houve um mal-entendido, um quiproquo, né? Misunderstanding, acho que é isso, né? Misunderstanding in the revolution, entre as forças populares, o que queriam as forças populares e o que queriam os bolcheviques. E ele distingue, ele dá três aspectos, daria quatro aspectos, separando um pouco do mal-entendido. Isso está no texto dele, isso está no texto que é muito bom, um Estado contra o seu povo, que está incluído no livro Noir du Comunisme, que é um livro irregular, é um livro... there is a big, o Estado contra o seu povo, mas ele ficou, eu acho que foi pena até, porque o livro ficou, é um livro inserido no livro Noir. No livro Noir, há coisas boas, houve até uma briga interna entre o Courtois e o... Bom, mas, e agora ele relançou um pequeno que seja, vocês viram que é Les Révolutions Russes, que é bom, que é muito interessante, em que ele retoma, eu acho que até tem páginas que são iguais. O final eu reconheci, eu acho que é a mesma coisa até. Ele retoma esse tema, eu acho que é muito rico, que é muito e que, de certo modo, ultrapassa os problemas é reflexão de filosofia da história. Se isso foi assim, é muito sério o que pode se tirar de uma coisa desse tipo. Ele diz, houve mais ou menos eu vou falar em quatro mal-entendidos. Bom. Em primeiro lugar, eles tinham um acordo em que era preciso derrubar o governo provisório e instituir um governo dos sovietes. Bom, isso era a palavra de ordem, né? Poder dos sovietes. Bom, mas quais eram as divergências? É que o Lenin, primeira divergência, o poder dos sovietes. O Lenin não queria governar com os sovietes. Isso é incrível, mas é bastante bem estabelecido. Ele não aprecia, nem ele, nem o Trotsky recém aderido ao bolchevismo, né? Os dois não queriam um governo dos sovietes, eles queriam um governo do Partido Bolchevique. Isso fica evidente no fato pelo qual, na insistência do Lenin em tomar o poder antes do Congresso dos Sovietes. Claro, havia o argumento da pressa, do perigo da desmobilização, mas eu acho que a razão fundamental, aliás, isso aparece em outros aspectos também, em cartas, etc., etc., e aparece também no fato de que, quando, no primeiro documento, após a tomada do poder, ele diz que o poder passa para o Comitê Militar Revolucionário, ele não diz que passa para os soviéticos, mas para o Comitê Militar Revolucionário, que era controlado pelos bolcheviques. Bom, então, ele não era isso vai contra a opinião comum, mas ele não era, ele queria um governo do partido e não um governo do soviético. Bom, e o Trotsky não era diferente. Se a gente lê a história da Revolução Russa, muitas vezes ele fala da representação soviética, mas é uma representação, de qualquer maneira é representação. Bom, esse era o primeiro mal-entendido, né? Eles não queriam... esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, muito ligado a isso, é justamente que eles não queriam um governo de coalizão.
Eles não queriam, as duas coisas estão muito ligadas, né? O governo do soviético ou o governo de coalizão. Eles queriam um governo só bolchevique. Isso fica evidente em muitas... As duas coisas estão muito ligadas. Eu acho que, em especial, tem uma carta do Lenin ao Lunacharsky, de 25 de março de 17, em que ele diz: a independência e a condição particular do nosso partido, nenhuma aproximação com outros partidos se revestem para mim um caráter imperativo. Sem isso, não se poderá ajudar o proletariado a avançar através, literalmente, acho que é o golpe de Estado democrático, aí tem um problema com o russo, ou a Revolução Democrática, se quiser, em direção à comuna, e eu não obedecerei outros objetivos. Ele queria a comuna e ele não queria aliança de partidos. Sem dúvida, houve uma aliança. Eles governaram com a esquerda socialista revolucionária, mas foi uma coisa muito transitória, eles dominaram completamente, o próprio Trotsky diz, bom, aquilo foi o interregno, né? E, bom, as duas coisas estão ligadas. Eles pensavam num poder não de coalizão, mas do partido, e num poder que não fosse do soviético, embora os soviéticos pudessem funcionar, mas um poder do partido bolchevique. Aliás, desde já, chamou a atenção para a necessidade de estudar a história dos soviéticos, né? Os soviéticos vão perder... Os bolcheviques dão um golpe contra a Assembleia Constituinte, em janeiro, January 18. Eles fecham a Assembleia Constituinte, legalmente eleita, num pleito normal. Houve coisas, mas não... Em nome dos soviéticos. E, em seguida, eles vão esmagar os soviéticos. Porque eles perdem o poder... Essa aliança quase não durou nada, e em alguns meses ou semanas eles perdem o apoio popular. E eles não têm mais maioria nos soviéticos, etc., e eles vão intervindo e liquidando os soviéticos. Leiam isso nos livros do Brovkin, sobretudo. Do Brovkin, que não estão traduzidos em português, vejam o The Mensheviks After October, um livro precioso que não está em português. Aliás, o Brovkin, não sei que destino teve, ele desapareceu, está na África. Se vocês têm notícia do Brovkin, eu gostaria de saber que fim levou o Brovkin. Bom, mas é essa a história. Eles vão liquidar, eles liquidam a Assembleia Constituinte e depois liquidam os soviéticos, de tal maneira que, no verão, em junho de 18, já não havia mais soviéticos livres, tinha acabado. Isso é contado em detalhe. Nas províncias, eles mandam a polícia lá, eles mandam a Tcheca intervir, ou o partido intervir, e acaba. Bom, então, essa história do poder dos soviéticos, o governo dos soviéticos, isso é tudo falso, né? O que não significa que não houvesse um grande movimento e que eles não tiveram apoio popular num certo momento. Então, tudo isso é um pouco mais complicado. Eu gostaria até de justificar melhor, mas não teria tempo, né? Eu lanço, sobretudo, como necessidade de reflexão que interessaria para o Brasil também, né? This is important to the Brazilian politics, because many people, muita gente acredita ainda nisso tudo e segue partidos que são trotskistas, stalinistas, em alguns casos. Há partidos no Brasil e há Stalinist party, some little parties, but are Stalinists. And Trotskyists we have 4 or 5, I don't know, meia dúzia de partidos. Bom, tudo isso precisaria ser conhecido. Isso é praticamente importante. É uma coisa de escola, é um problema de escola, e, no entanto, é a nossa vida no Brasil. Enquanto isso não for superado, nós vamos ter os estudantes que estão sonhando, que estão ligados a uma seita trotskista do século XX, que vão à França encontrar o posadismo, o posadismo. Delírio. Bom, terceiro mal-entendido, vai passar um pouco rápido. Terceiro mal-entendido, a questão da terra. A questão da terra é fundamental. Tudo isso é o Wert que disse. I say to develop the ideas of Wert. Terceiro problema, o da terra. Os bolcheviques, no programa bolchevique, estava a nacionalização da terra, e eu acho que o projeto principal era o de coletivização, de coletivização de exploração coletiva do campo, né? E o programa socialista revolucionário era o da propriedade privada, era o da comuna rural, entregando o uso aos camponeses.
Quando eles chegam ao poder, os bolcheviques aceitam, se diz tradicionalmente, e é verdade, eu acho que eles aceitam o programa SR, vocês me corrijam se eu estou errado, o socialista revolucionário. Eles falam ainda em nacionalização, a terra é nacionalizada, mas a terra vai passar para as autoridades locais e essas devem distribuir. Então, eles fizeram, os socialistas revolucionários disseram, o Lenin roubou, eles roubaram o nosso programa. Eles roubaram o nosso programa e, com isso, eles se instalaram no poder. Bom, isso é muito bonito, né? Só que isso iria acabar, a ruptura viria cedo, porque eles vão intervir no campo por causa da entrega dos produtos rurais, etc., da entrega dos produtos, do preço dos produtos, e o processo vai levar uma luta que se resolve parcialmente com a nova política econômica, com a NEP, there is a peace for some days, and then, in 2029, a gente tem a coletivização forçada, monstruosa, e a morte de milhões de camponeses, né? Então, é uma outra ferida, um outro problema que estaria aí. Os outros estouraram antes, se vocês quiserem, esse iria estourar mais tarde. E, finalmente, o último problema que ele indica, que é correto, que é o problema das nacionalidades, né? No programa bolchevique se falava do autonomia, direito de... No programa, não sei, social-democrata, os bolcheviques também, né? Autonomia, direito de sair, de abandonar a autonomia dos povos, inclusive com o direito de sair, de abandonar a União, né? de independência, etc. Esse plano foi, pouco a pouco, sendo ferido de uma maneira maior ou menor. Houve uma invasão da Geórgia. Bom, isso veio depois, e o Stalin foi o principal responsável. O Lenin estava contra, no caso. Lenin was against, mas finalmente ele aceita o fait accompli. E o problema se passava muito entre os comunistas da Geórgia e os comunistas. Não era muito um problema de autodeterminação. Na realidade, na Geórgia, a Geórgia era a única região em que os mencheviques tinham uma base popular, né? Uma base popular muito grande. Bom, e depois houve a invasão, antes ou depois houve a invasão da Polônia, que foi uma aventura em 20, né? que terminou muito mal. E depois, bom, na época stalinista, ne parlons pas, acabou. O problema nacional tomou uma outra figura e, aliás, ele tem qualquer coisa a ver com a morte do sistema, né? O problema nacional iria aparecer, this will be one big problem in the end of the system, in Poland and Hungary and so. Bom, o que significam esses mal-entendidos? Eu não posso ir muito longe. Eu confesso que tenho uma grande atração por essa temática, porque ela é muito, muito interessante. O que era isso aí? De um lado, o Partido Bolchevique, e, no fundo, não era nem mesmo o Partido Bolchevique, era Lenin e Trotsky, porque, no início, o grosso do Partido Bolchevique estava contra Kamenev. Aliás, a grande figura de oposição, acho que é Kamenev aí, nessa história. Mas o grosso não acompanhava assim, né? E em nenhum desses pontos, praticamente, né? É curioso, o Partido Bolchevique era, de um lado, a posição dos both radicals, Lenin and the new one, Trotsky. O Trotsky é o noviço que se tornou fanático, como todo noviço, né? O sujeito que aderiu em 17 ao bolchevismo, por razões... É muito interessante ver essa história do Trotsky. Era um extrema-esquerda na política, ao mesmo tempo libertário, não digo, mas não era autoritário, mas ele acaba aderindo e se torna partidário da guilhotina e coisas terríveis, militarização do trabalho, etc., etc. Bom, mas como é que foi isso? Aí é um motivo de reflexão, né? Acho que teria que se fazer uma gênese mais detalhada do bolchevismo, que já se fez um pouco, né? Que é, no fundo, a gênese do totalitarismo, que eu chamaria de igualitarista, não igualitário, né? Igualitarista. Quer dizer, na realidade, o totalitarismo vai ser com o stalinismo, mas o leninismo é a meu ver, um pré-totalitarismo, de qualquer forma. E essa gênese, vocês sabem qual é, ela vai até os jacobinos, né? A referência importante dos bolcheviques, o jacobinismo está presente em cada momento, né? E passa pelo populismo depois, por uma parte do populismo.
o Lenin copia o título do Chernyshevsky, O que Fazer, título de um livro terrível, um romance, mas é um romance esquemático, fanático e tudo mais. Bom, então, é uma história do bolchevismo, que é finalmente uma história um pouco diferente da história do movimento popular. Eu acho que existem duas linhas que vêm ali, que se encontram no momento e é um mal-entendido. Mas, enfim, isso seria uma coisa a refletir. Mas, quanto tempo eu... Bom, a figura a meu ver, do Partido Bolchevique em outubro. Mas isso não levaria a supor que os adversários andaram muito bem, que eles acertaram muito bem, que os mencheviques e os SR, e que os socialistas, porque os outros dois partidos eram o Partido Menchevique, que era a chamada minoria, no início era, na realidade, uma maioria do Partido Socialista, Partido Social Democrata Russo, e o outro era o Partido Socialista Revolucionário, que era um partido de base camponesa, mas não só camponesa. Eles tinham muitos intelectuais, eles tinham muitos operários, etc. Qual foi a posição deles? É curioso que... Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся.